deixar um pouco claro, por causa que talvez alguns aqui tenham sido a primeira vez que assistiu uma vez a Sexta-feira Santa no rito tridentino, ou mesmo em qualquer rito. A Sexta-feira Santa, nós de fato estamos rememorando a paixão, morte e sepultura de Nosso Senhor. Por isso que o ritual começa desde ontem. O Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, é todo interligado. Começamos na quinta-feira com a última ceia de Nosso Senhor sobre a terra. Na última ceia, Nosso Senhor, recolhendo-se para o horto, começou a rezar. E assim nós fizemos aqui um pouco. Nós recolhemos uma partícula, uma hóstia grande que consagramos e levamos para uma capela reservada. E ficamos ali vigiando com ele, como os discípulos tiveram que vigiar com Nosso Senhor, apesar do cansaço. E muitos dormiram, né? Porque São Pedro, São Tiago e São João, que estavam mais próximos, várias vezes dormiram enquanto Nosso Senhor estava rezando. Os outros 9 também com certeza dormiram algumas vezes. Mas a ideia de fazer o translado da Eucaristia, do altar, para um lugar à parte, é essa a ideia. Irmos fazer nossa oração com Jesus no horto. E também acompanhá-lo em todos os tormentos que ele haveria de padecer durante a noite e também durante a manhã que antecediam sua paixão. Muitos lugares fazem várias horas seguidas de adoração. Alguns lugares vão até meia-noite, mas é importante que nós tenhamos essa consciência. Da quinta-feira santa para a sexta, nós acompanhamos os sofrimentos ocultos de Nosso Senhor. O seu suor de sangue, o seu levar aprisionado para Anás, para Caifás, as pancadas que levou na cabeça, no rosto, no corpo, as blasfêmias que suportou dos soldados. Tudo isso é o que nós lembramos na adoração. Quando chega a hora da cerimônia da Sexta-feira Santa, que começa com o sacerdote vindo em silêncio e prostrando-se com o rosto por terra, é porque estamos lembrando de Cristo, que sozinho foi até o horto. Nossa Senhora acompanhou Cristo de perto na sua cruz, mas não foi crucificada com Cristo. Santa Maria Madalena, Santa Maria de Cleofas, Santa Joana de Cusa, as santas que seguiram Nosso Senhor na cruz, acompanharam ele, mas de uma certa distância. Como diz o Evangelho de São Lucas, acompanhavam-no de longe algumas mulheres. E o discípulo amado, como vimos hoje, que é São João Evangelista, mas não participaram dos tormentos. É por isso que na Santa Missa da Quinta-feira Santa somente consagramos uma hóstia magna, porque aquela única hóstia representa o Cristo. E por isso, neste dia, a Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não tem a Sagrada Comunhão para os fiéis. E também que não tem a Santa Missa. Porque Cristo já foi preso e levado para a sua morte. E isso nós lembramos na segunda leitura e na paixão. As duas primeiras leituras servem para nos instruir de que nós haveríamos também de padecer e sofrer tormentos. Que Nosso Senhor havia de padecer e sofrer tormentos, ser privado de sua glória, ser afastado de sua vida. Nos lembra que um cordeiro deveria ser morto para que as almas entrassem na terra prometida. As almas dos judeus entrassem na terra prometida. E este cordeiro, de acordo com a lei antiga, não podia ser qualquer um. Tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Não poderia ter uma perna manca, não poderia ter um chifre a menos, não poderia ter quebrado nada. Não poderia ser cego, surdo, mudo, não poderia ter nenhum problema. E mais ainda, a lei antiga exigia tanto que este cordeiro deveria ser um cordeiro que era criado na família durante aquele ano.
A mãe do cordeiro deveria amamentá-lo, mas as pessoas que eram donas deveriam tirar o leite para dar-lhe na boca, para que assim pudessem sofrer mais os tormentos de ver aquele cordeiro sendo morto. Por isso que os apóstolos sofreram tanto, por isso que o Pai Eterno sofreu tanto. Nós vemos no Evangelho de hoje que quando Cristo morreu, domingo, terça e quarta-feira nós vimos a mesma coisa. Quando Cristo morreu, as pedras tremeram, a cortina do templo rasgou de cima a baixo, houve um vento fortíssimo, os céus se escureceram do meio-dia até as 3 da tarde. Então, é por isso que este Cordeiro Imaculado era tão querido para o Pai Eterno, porque ele provou com a sua dor que ele estava interessado na morte de seu filho. Mesmo que Cristo tenha dito, meu Deus, por que me abandonastes? Não é que tem sido palavras de boca para fora, mas é porque um deveria ser morto, como disse Caifás, para a remissão dos pecados de muitos. Depois nós temos as grandes orações. Nós aproveitamos este dia, um dia único na história da igreja, um dia único na história da cristandade, o dia em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aproveitamos este dia único e fazemos orações por toda a igreja. Oração pelo clero, oração pelos reis, pelos imperadores, pelo povo em geral. Fazemos oração pelos pérfidos judeus, a única oração que a gente não se ajoelha antes. Fazemos a oração pelos pagãos, pelos cismáticos, pelos hereges e por todos aqueles que ofendem a Cristo, para que se convertam, para que mudem, para que encontrem a salvação. E depois dessas grandes orações é que nós faremos a adoração da Santa Cruz. Nosso Senhor, ele só foi tirado da cruz e só puderam tocar nele depois que ele passou pela paixão e depois que José de Arimateia foi até Pilatos para pedir o corpo de Cristo da cruz. Mais ou menos assim acontece agora. Nós ficamos sem poder tocar os crucifixos, não podemos ver as sagradas imagens por 2 semanas. Ficamos no total luto. E hoje, nosso Senhor se deixou ver por nós. Então, nosso Senhor deixa que nós descobramos seu sagrado crucifixo com antecedência. As imagens serão descobertas amanhã, na hora da glória da Santa Missa da Vigília Pascal. Mas até lá, as imagens estão cobertas. Mas nosso Senhor estava impaciente para que nós tivéssemos um contato com Ele. Então permite que nós descobramos os sagrados crucifixos. E não só o descobramos, mas o adoremos e veneremos. 3 vezes genufletindo, ajoelhando perante Ele, beijando o seu sagrado corpo, beijando o madeiro, beijando os cravos, beijando o lado aberto de Cristo. Nosso Senhor morreu para nossos pecados e em troca devemos dar nossos afetos. É por isso que nós descobrimos o sagrado crucifixo e beijamos o sagrado corpo de nosso Senhor, representado em sua imagem. Sabemos que a imagem não é a Cristo, não somos pagãos, mas a imagem que representa o corpo de Cristo. Não temos como voltar 2000 anos atrás e beijar o corpo de Cristo morto ou sepultado. Como estamos aqui neste século XXI, temos que nos contentar com ao menos a sagrada imagem que representa o corpo de nosso Senhor. E depois de toda da adoração da cruz, nós vamos para a missa dos pré-santificados. Como eu disse, uma só hóstia foi consagrada ontem. Essa única hóstia ficou em adoração até agora há pouco. E depois disso, nosso Senhor deverá ir para a sepultura. Essa sepultura é representada no sacerdote que comunga. É uma sepultura que será resguardada até amanhã. Portanto, nosso Senhor ele foi comungado, nenhum sacrário da terra hoje guarda sagradas partículas. Nenhum sacrário hoje em dia guarda nem que seja uma migalha do corpo de Cristo.
Somente voltaremos a ter o sacrário repleto da hóstia consagrada a partir de amanhã. Portanto, a partir de hoje estamos de fato no luto, um pouco mais seguro. Acompanhemos Nossa Senhora no seu luto. Acompanhemos a Virgem Maria na sua sepultura. Peçamos a ela que, como ela ficou órfã de seu filho, que nós ficamos órfãos de nosso Deus, que possamos estar de fato contritos e humilhados, possamos conseguir o perdão de nossos pecados, possamos conseguir a abertura do paraíso para a nossa alma e alcançar a divina majestade de Deus, que é verdadeiramente o paraíso que nós devemos alcançar, aspirar e desejar. Creio que ficou bem dito o que eu acabei de dizer. No dia de hoje nós não fazemos sermão comum, por isso não fiz sermão. O sermão de hoje é o das 7 palavras. Somente este pode ser dito no dia de hoje. E como não havia preparado, deixei para não fazê-lo hoje e para fazer a explicação depois das cerimônias. E muito obrigado pela participação de todos. Amanhã espero todos também na Vigília Pascal. E que Nosso Senhor abençoe a cada um de vocês. E que essa Páscoa que nós vamos entrar a partir de amanhã possa de fato ser a nossa ressurreição espiritual. Que possamos lembrar-nos das promessas de nosso batismo e alcançar da divina majestade o prelúdio da salvação eterna. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.